Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou Jane Pietroni, sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E esse podcast é para você que gostaria de ter todas as dicas e saber um pouco mais como sair do aluguel, independente de como está a sua situação hoje de moradia ou no aluguel, ou até na sua casa, mas pensando na próxima casa, porque precisa se mudar. Essas são dicas muito importantes que eu estou dando nesse podcast. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, 1 hora da tarde, então fique ligado. Nós temos vários episódios que já estão gravados aqui na Rádio Helly. Então, antes de tudo mais, vamos lá. Se você tiver aí no seu telefone, no seu smartphone, vai lá, Android ou iPhone e baixa o app da Rádio Helly. Também você pode estar escutando todos esses episódios na radiohelly.com, tá? O nosso website. E também estamos no Instagram e no Facebook, Rádio Helly. E além disso, aqui o meu podcast Saia do Aluguel na Flórida, você pode estar vendo no meu canal do YouTube, que é Jane Pietroni 9584. Então vou repetir para você, Jane Pietroni 9584. Está gravado todos os episódios Saia do Aluguel e você pode nos acompanhar e pode assistir os episódios lá do começo. Os episódios do Saia do Aluguel na Flórida, eu quero que você, ouvinte, pense da seguinte forma: é um passo a passo, é um guia, aquele guia que pode te levar a sair da onde você está hoje, do aluguel à casa própria. E ele está dividido em sessões de assuntos. Então você pode ir lá no meu primeiro episódio, onde eu estou falando o começo de tudo. Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você decidir se aluguel é melhor para você ou comprar um imóvel é melhor para você. Então, é aquele episódio que eu estou falando do seu mindset, qual é o seu planejamento, o que você precisa, qual é o seu primeiro passo. Aí então, nós vamos estar falando nos outros episódios todo esse guia, todo esse passo a passo. Eu estou falando de como você vai se preparar financeiramente para a compra de um imóvel, o que você precisa. Você vai precisar falar com um banco? Como você vai falar com esse banco? Quais são as perguntas mais corretas para falar com o banco? O que você vai precisar de um banco? Você está falando sobre uma pré-qualificação? O que é uma pré-qualificação? Qual é a diferença de uma pré-qualificação com uma pré-aprovação? Então, eu estou te explicando sobre tudo o que você pode obter de informação, a parte educacional, onde você vai estar sabendo como comprar o seu imóvel. Então, se você tem alguma dúvida e está querendo ir lá especificamente saber algum assunto, nos meus episódios tem lá um título, vamos dizer assim, estou falando hoje sobre financiamento, os tipos de financiamento. Você vai lá, eu quero saber mais sobre tipos de financiamento, que eu estou conversando e indicando, dando dicas e ensinando sobre, por exemplo, os tipos de financiamento. Então, corre lá, assista os seus outros episódios, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que a gente possa saber se você está gostando do assunto, tá? E o que que nós temos para hoje, gente? Para hoje nós estamos falando sobre seller financing, uma porta aberta para comprar sem banco. Então, isso é uma opção extra, gente. Olha só. No episódio anterior, nós falamos sobre rent to own. Rent to own. É como se você fosse alugar já com a opção de compra. Então, eu falei no episódio passado sobre os tipos de contratos que você pode ter com esse produto, né? Com o contrato de aluguel com opção de compra, e falei o que é, como deve ser, quais são os riscos, quais são os benefícios para quem pode usar essa opção ou não. E hoje eu vou estar falando sobre essa
outra opção, que eu até mencionei rapidinho no episódio passado, que seria uma alternativa ao Rent to Own. Seria uma alternativa, e essa alternativa ela pode ser mais segura e mais vantajosa do que o Rent to Own. Então, ela chama-se Seller Finance. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nesse assunto. Nós vamos falar o que é o Seller Financing, como funciona na prática, quais são os riscos e os cuidados que você deve ter com esse tipo de negócio e principalmente quando que faz sentido escolher esse caminho. Quando que seria legal você usar um seller finance? Para quem? Para que tipo de pessoa que é essa opção? Então, se você está querendo sair do aluguel, mas ainda não consegue um financiamento tradicional com um banco, fica comigo até o final que eu vou explicar certinho sobre essa opção alternativa Seller Financing, tá? E Seller Financing pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. Então vamos lá, gente. Seller Financing, o que que significa? Financiamento direto com o proprietário do imóvel. É isso aí. É um financiamento que você faz diretamente com o dono do imóvel. O banco não está envolvido. Então, em vez de você pedir um empréstimo para um banco, para uma instituição financeira, você faz um acordo diretamente com o dono. O vendedor, o dono do imóvel, ele vai virar o banco. Olha que legal. Ele vira o banco. Como que funciona? Você vai continuar, você vai negociar uma entrada, você vai continuar pagando uma entrada para o dono, tá? E o restante do valor, é parcelado diretamente com o proprietário e com certos juros e prazos combinados, ok? Tudo é registrado em contrato, tá? E a gente pede que você faça essa hipoteca formalizada em cartório, ok, gente? Então, tudo registrado preto no branco, tá? O perigo número um é as pessoas que fazem um acordo desse de boca. Na prática, não funciona, na realidade, não funciona. Então, qualquer tipo de acordo que você vai fazer, uma, né, uma troca que você vai fazer envolvendo um bem, envolvendo um imóvel, gente, vamos lá. Gasta um dinheirinho e faça isso no preto e branco, faça isso legalmente, contrate um cartório, contrate um advogado para fazer essa documentação, ok? Então vamos lá, como funciona na prática? Então vamos imaginar o seguinte: casa no valor de US$ 300.000, ok? Você vai dar uma entrada, você paga 10%, vamos dizer, 30 mil, ok? Você vai dar 30 mil de entrada lá para o dono da casa. O dono vai aceitar financiar os outros 270 mil, vamos dizer, em 20 anos com juros de 6% ao ano, tá? Isso é negociado. Você então vai pagar essas parcelas mensais para o proprietário, exatamente como faria com o banco. Mas a diferença é que, primeiro, as regras são mais flexíveis, ok? O dono, uma vez que ele aceitou negociar com você, ele não está olhando o seu crédito, ele não está olhando todas as outras coisas que um banco olharia. Ele não está olhando o seu Debt Income to Ratio, que é aquela correlação entre quanto você faz de dinheiro com quanto você gasta. Então, ele não está olhando isso. Ele está só fazendo um compromisso financeiro contigo, onde você vai pagar um valor de empréstimo em parcelas com determinados juros, tá? Então, não tem, ok, um, aquela pesquisa toda, aquela pré-qualificação toda que o banco faz para você, tá? Então, regras flexíveis. Você não passa pelo crivo do banco, tá? As pessoas que têm uma dificuldade ou temporária com o crédito, ou de aprovação de renda, ou alguma coisa desse tipo, é excelente, é uma ideia excelente. Você consegue comprar o imóvel financiando diretamente com o banco. Vamos falar sobre as vantagens do Seller Finance. Quais são as vantagens? Bom, primeiro, que eu acabei de falar, que é a aprovação mais fácil. Não tem burocracia. Não tem nenhuma burocracia do banco, tá? Segundo, é o fato de você estar podendo fazer uma negociação direta com o proprietário. Você discute a taxa de juros, não é a taxa de juros do dia,
tá? Porque o banco, ele vai te dar a taxa de juros do dia. Você pode discutir essa taxa de juros. Aí, né, vendedor, dono do imóvel, que agora vai ser o banco, você faz para mim por 6%, 5%, 4%, 2%, 10%. Você vai acordar a taxa de juros. Você também vai acordar o valor de entrada, tá? E prazos e condições. Vai ser um empréstimo de 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Quais são o termo, qual é as condições desse empréstimo? Outra vantagem de um acordo desse é a rapidez. O processo pode ser muito mais rápido que um financiamento tradicional, porque uma vez que você negociou os termos com o dono do imóvel, pronto, é só feito a documentação e você está pronto para fechar. Também nós temos uma outra vantagem que é a possibilidade para quem tem um crédito ruim, um crédito machucado, digamos assim, tá? Então, a vantagem de quem não tem crédito, não tem crédito nenhum, ou está começando a construir o seu crédito, ou tem um crédito, né, danificado, não tá legal, não passa pelo banco. Isso é uma opção muito ideal para quem está com um probleminha de crédito. Então, é ideal para quem está reconstruindo seu histórico financeiro ou tem um problema de crédito, tá? E acho que uma outra vantagem, quando eu vou falar comparação do rent to own, que é diferentemente do rent to own, o seller finance você já sai com a escritura no seu nome, tá? O aluguel com opção de compra, você tem um acordo com o dono do imóvel para que daqui 12 meses ou 24 meses você arrumar uma financeira, arrumar um banco e fazer a compra. A partir do momento que você faz a compra, você tem a escritura no seu nome. Aqui não, você já faz esse acordo e você já vai, é uma venda, você já vai ter a escritura no seu nome, tá? Agora, vamos falar dos riscos. Quais são os riscos e os pontos de atenção que você tem que tomar num negócio desse? Porque, é claro, gente, nem tudo são flores, né? Então, o que geralmente acontece? Vamos falar da prática, do que acontece na real, tá, gente? Não quero que vocês se iludam com uma ou outra pessoa que você escuta lá nas mídias sociais falando: ah, eu consegui um seller financing com essa pessoa com zero de juros e, né, sem entrada e pagando não sei quanto por mês. Gente, isso não existe, tá? Utopia, não existe, tá? Qual que é a realidade, tá? Geralmente, tá? Os donos vão pedir uma entrada e uma entrada razoável, ok? Então, essa conversinha tipo, ah, eu consegui um negócio imperdível, é imperdível mesmo porque nem existe, tá bom? Então vamos lá, na realidade, tem que ter uma entrada para a pessoa abrir mão da sua casa e vender para você. Então, geralmente tem que ter uma entrada e geralmente uma entrada razoável. Segundo, os juros podem ser mais altos do que o do banco hoje. Então você pode encontrar um dono falando assim: ok, tudo bem, eu não vou receber todo o meu dinheiro do meu imóvel agora, eu faço um seller financing para você, porém, os juros hoje do mercado são 6%, eu quero cobrar 7%, ou eu quero comprar 8%, tá? Por que é isso, gente? Por quê? Porque nenhum dono do imóvel quer ficar preso numa situação de sellers financing e receber o valor da venda em 30 anos. Isso é uma solução temporária, ok? Então, geralmente os juros são mais altos do que juros do mercado, a não ser que você esteja num deal fazendo aqueles deals que a gente chama de pai para filho, ok? A não ser que seja um negócio assim, mas geralmente os juros são mais altos do que o mercado. Porém, vai ser muito mais baixo do que você conseguir uma alternativa, por exemplo, com hard money lending, que hoje em dia no mercado é 5 ou 6 pontos a mais do que os juros normal, tá? Então, se você tem entre opção juros tradicionais, vamos dizer 5%, juros de um hard money lending 10%, e se um seller finance te der 7%, você já está ganhando. Você já está ganhando. Então, os juros geralmente são mais altos do que o banco.
O prazo geralmente é menor. Mais uma vez, a intenção do dono às vezes não é, ou te garanto que não é ficar preso para receber por 30 anos aquela venda, tá? Aquela prestação, não é. Então, o mais comum é você ver uma aceitação de ser financiado por 3 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, alguma coisa nesse tipo, ou já ser acordado quando que você vai ter condições de fazer um payoff, tá? Esse payoff, como é que a gente fala? É tipo assim um balloon payment, tá? Então como é que funciona balloon payment? Você escuta muito balloon payment com seller finance. Então, vamos dizer que a gente entre de acordo, com juros, vamos dizer juros de 6% em, 10 anos, tá? Mas eles têm um balão com 5 anos e você tem que dar mais uma quantidade grande de dinheiro, vamos supor 50.000, tá? Ou ou eles têm um balão, tá, onde você tem que quitar isso daí, terminar de pagar depois de 5 anos ou que seja 10 anos, e você tem que quitar isso daí ou seus juros muda ou alguma coisa desse tipo, tá. Então, tem que sempre acordar bem certinho quais são os termos desse contrato de financiamento, tá, porque não são termos convencionais. Se fosse termos convencionais, você pega um banco, tá. Geralmente não são termos convencionais. Então, existe balloon payments, tá, os prazos são menores e os juros são maiores, ok. Isso é o normal, tá. O que não é normal é aquela pessoa que consegue 0% de juros ou está fazendo negócio com um familiar, um pai, tio, amigo, alguma coisa assim, que está fazendo aquela camaradagem sensacional, tá? Então, a camaradagem sensacional é uma exceção, tá? O normal, o que acontece todos os dias, é juros maiores, prazos menores e muitas vezes um pagamento de balão e não esquecendo que a entrada tem que ser substancial. É assim que um dono de um imóvel vai aceitar ser o banco para você, porque pensa comigo, eles não estão recebendo o dinheiro da venda agora, eles vão estar recebendo esse dinheiro da venda parcelado. Enquanto eles, não recebem todo o dinheiro da venda, eles não estão, felizes, certo? O feliz é quando termina de pagar a conta, tá? Então é isso. E a documentação, gente, é essencial que tudo seja feito com um advogado e registrado em cartório lavrado essa nota promissória em cartório para garantir os seus direitos. O dono do imóvel é um banco, é a mesma coisa. Todas as documentações que é lavrada em cartório com financiamento hipotecário é da mesma forma, é lavrada em cartório a sua nota promissória, o seu compromisso financeiro, mas a instituição era o dono do imóvel, em vez de ser uma empresa financeira, ok? É isso daí. Vamos falar dos cuidados essenciais que você precisa para entrar num acordo desse, tá? Principalmente porque tem gente que tenta fazer esses negócios, sem advogado, de boca e aqueles negócios doidos que a gente vê por aí no Instagram. Faça um title search. O que que é um title search? Você vai verificar se o vendedor realmente é o dono da casa, se ele não tem dívidas, penhoras ou hipotecas abertas. Então, isso quer dizer que a condição ideal para que um dono de um imóvel possa ser o banco é que ele não esteja pagando o banco, entendeu? Então ele tem que ter a casa paga, ele tem que ter o imóvel pago. Ele só pode ser o banco e passar a escritura para você se ele não tem dívidas nenhumas. Nenhuma dívida, nenhuma penhora, nenhuma hipoteca. Ele tem condições de passar a escritura limpa para você, ok? Tudo por escrito, gente, tudo por escrito, nada de acordo de boca, tá? O contrato precisa detalhar os juros, os prazos, as multas, as cláusulas de proteção, então tem que ser um contrato financeiro, um contrato por escrito, tá, gente? É a hora onde eu falo
Não economize no advogado, não economize no advogado, é besteira. Não vai fazer um download de um contrato online no computador e assinar e achar que isso está tudo certo, porque daí depois na hora do vamos ver não está válido, na hora que você precisa de apresentar um contrato desse na frente de um juiz para, alguma coisa para se proteger, não, não existe. Na hora que você vai falar: "Acabei o meu pagamento, agora a casa é minha", descobre que todos os pagamentos que você fez não valeu para nada, porque não estava registrado. Então, tudo por escrito legalmente, tá. Verifique, gente, sempre que você vai comprar uma casa, tá, verifique os impostos e seguros. Quem vai pagar o imposto, quem vai pagar o seguro, quem vai pagar o quê na transação, tá. Então verifique antes de você fazer uma transação dessa, quem é responsável pelos seguros e impostos antes de você estar, terminando, concretizando essa transação com o dono, tá. E, gente, trabalhe com os profissionais adequados, tá? Um corretor de imóveis e um advogado são fundamentais para a sua segurança. Um corretor de imóveis para fazer um contrato de compra e venda adequado para você, tá? E um advogado para fazer esse contrato de financiamento financeiro, né? Um loan, né? Que a gente chama loan, tá? O seller financial vai ter esse documento. Eles são essenciais para que você complete a venda com segurança, tá? E agora vamos pensar o seguinte: quando? Mas quando então que o seller financing é uma boa opção, tá? Nossa, tem tantos alertas. Quando ele é uma boa opção, tá? Ele é uma boa opção quando? Quando você tem o dinheiro para dar uma boa entrada, mas não consegue um financiamento bancário agora, tá? Quando você encontrou um vendedor aberto a negociar diretamente, tá? E quando você precisa também, por exemplo, de rapidez na compra. Às vezes você tem até o poder de emprestar dinheiro de um banco, você, tem todos os requisitos, mas se você fizer um seller finance, você está comprando aquela casa com uma semana, 2 semanas está feito, porque é só questão da documentação. Já um banco para processar todo o seu empréstimo demora pelo menos 30 dias. Então, se você está com com pressa, tá? E se você acredita que nos próximos anos vai estar em melhor situação para refinanciar com o banco de uma forma tradicional, tá? Caso o teu contrato tenha, por exemplo, um balloon payment, tá? Então eu vou te dar, ah, vou te dar só um pouquinho, eu vou falar o que você deve evitar primeiro, depois eu vou dar uma situação real, tá? Então o seller finance é uma excelente opção quando você tem o dinheiro da entrada, você tá o dono tá aberto para negociar com você, você, precisa de rapidez para fechar o negócio e você tem condições de mais para frente refinanciar isso daí, passar para uma instituição correta ou fazer o payoff definitivo, terminar de pagar e se liberar dessa dívida, tá, desse financiamento. Vamos falar então quando evitar, tá? Evite trabalhar num seller financing quando o contrato é confuso e mal redigido, você não está entendendo o que você está assinando ali, os termos. Se o vendedor não mostrar os documentos do imóvel, você não tiver certeza que ele tem a capacidade de vender aquele imóvel para você, tá, gente? Então tome muito cuidado. Você tem que ter certeza que aquela pessoa que está te vendendo o imóvel realmente tem aquele imóvel, ele é o dono do imóvel, tá? Existem muitos vendedores fantasmas. Os vendedores falam: eu vou te vender o imóvel, se você não checa, você faz um financiamento, você dá uma entrada, depois a pessoa desaparece, ele é um fantasma, e quando você vai ver o imóvel não era nem dele ou dela, tá bom? Então, presta atenção nos detalhes. Então, se você não conseguiu entender, se não foi comprovado que realmente aquela pessoa é a capaz de te passar o imóvel, de fazer a transferência do imóvel, isso quer dizer que você não deveria entrar nessa, tá? E também a taxa de juros. Se a pessoa
for fazer um negócio com você, mas está cobrando uma taxa de juros absurda, "Ah, não, eu faço um empréstimo para você, mas eu quero 15% de juros", então melhor não fazer, porque 15% de juros é muito. Então, se a taxa de juros for abusiva, não entra nessa, porque vai ficar uma prestação super cara para você. E se você não tiver clareza de como que você vai pagar o balloon payment no futuro, tá? Então, se tiver um balloon payment, se você tiver esse pagamento balão no futuro, você não sabe da onde vai tirar o dinheiro, não entra no contrato desse. Altera o contrato ou não entre, tá? Os melhores contratos, que é muito normal hoje aqui, é você ter um contrato sem balão, só com os juros, tá? E um termo. Juros e um termo. E é acordado mais ou menos com o dono quando mais ou menos que essa pessoa vai ter condições de refinanciar, tirar do nome para que ou vender a casa ou vender o imóvel para que a pessoa tenha o dinheiro na sua totalidade dessa dívida, tá bom? Então vamos dar esse exemplo real? Vamos lá. Exemplo real. Vou compartilhar aqui uma situação que eu já vi, tá? O comprador queria uma casa de 250.000, tá? Só que o banco ele não aprovou porque ele era um autônomo e não conseguia comprovar a renda suficiente que o banco estava exigindo, tá? Então ele não conseguia qualificar, tá fora de banco. Então, seller finance, o que que foi feito? Foi feita uma entrada de 50.000, foi feito um financiamento de $200.000 em 5 anos com juros de 7%, tá? Com um balão no final. Então, depois de 5 anos, tem o balão, você tem que terminar de pagar, tá? Esse comprador, tá? O que que ele fez? Ele aproveitou esses 5 anos para organizar toda a documentação que ele precisava, melhorar o crédito, ele era autônomo, ele teve que melhorar a renda dele, fazer a declaração de imposto corretamente para que ele pudesse se qualificar no banco com o valor que ele precisava daqueles 200.000, ok? Ele se preparou durante 5 anos para isso, ok? Então, juntou o dinheiro da entrada, tudo, se preparou tudo. Aí ele conseguiu refinanciar, e não foi nem com 5 anos, ele conseguiu refinanciar com 4 anos, mas se fosse os 5 anos, seria ele tem 5 anos, ele tinha 5 anos com esses juros, e conseguiu refinanciar com o banco, tá? Então, qual que é o resultado? Ele não perdeu a oportunidade de comprar o imóvel dele, porque quanto mais você demora, mais caro vai ficando os imóveis, ele não perdeu essa oportunidade, tá? Já conseguiu morar na casa dele, escritura passada para o nome dele desde o começo, e a 4 anos depois foi quando ele conseguiu se acertar financeiramente e realmente fazer uma hipoteca no imóvel e pagar aquela dívida, tá? E quando ele, fez ainda o refinanciamento, a casa já estava valendo mais, então a situação foi muito melhor para ele refinanciar, porque a casa já tinha uma certa equity. Então esse é um cenário real de como você pode se aproveitar de um seller finance, de uma, oportunidade dessa, tá? Então vamos lá para minhas dicas finais. Dica final, tá? Então, se você pensa em fazer seller financing, a chave é: negocie bem, coloque tudo no contrato e planeje no seu futuro. Planeje o futuro, especialmente se houver pagamentos balão, tá? Então planeje o seu futuro. Planeje: "Olha, eu vou conseguir pagar isso aqui, fazer um payoff em 5 anos, porque em 5 anos eu estou vendendo esse imóvel e eu estou me mudando para um outro distrito, uma outra cidade ou alguma coisa assim, tá?" E é claro, gente, sempre conte com um corretor de imóveis e um advogado de confiança, onde você pode ter o seu aval de documentação e o seu aval legal. Cada profissional ele vai te ajudar com no seu certo momento, com a documentação e com o que você precisa para efetuar esse seller financing com segurança, tá? E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Saia do Aluguel, aqui com Jane Pietroni. E se esse assunto te interessou e você quer saber um pouquinho mais sobre como sair do aluguel,
sobre seller financing aqui na Flórida, entre em contato comigo. Eu posso te mostrar as oportunidades reais que pode se encaixar no seu perfil. Se hoje você não qualifica com o banco e você quer comprar uma casa, entre em contato comigo. Eu tenho uma lista de donos de imóveis interessados em fazer selling financing com você hoje. E você pode aproveitar a sua oportunidade hoje de sair do aluguel, tá? E lembrando aqui, gente, primeira pessoa que entrar em contato comigo depois desse episódio vai ganhar uma mentoria gratuita comigo, totalmente personalizada, feita exatamente para você estar saindo do aluguel, tá? E todos os episódios, não esqueçam, gente, ficam gravados no meu canal do YouTube, Shane Pietroni 9584, e também no canal do YouTube da Rádio Helly. E vocês podem achar todos os episódios gravados lá, desde o começo, meu primeiro episódio, onde eu tenho dicas de como sair do aluguel. E não esqueçam, toda quinta-feira, às 13 horas, nós estamos aqui ao vivo na Rádio e TV Helly. E, gente, no próximo episódio, eu vou ter uma conversa com uma pessoa da área financeira, onde vai estar dando uma super dica atualizada para vocês, tá? Vocês gostariam de estar comprando a sua casa e ganhando $35.000 para isso? Olha só, nós temos um programa que está dando até 30, vamos falar, até $35.000 para você comprar a sua casa própria. Você quer saber um pouco mais? Então não percam o meu próximo episódio, que eu vou estar aqui falando sobre esse programa que acabou de abrir, abriu agora dia 18 de agosto, programa maravilhoso, onde vai ajudar muitas pessoas que não têm o dinheiro da entrada agora e pode ter esse dinheiro, né, ganhado aí do governo, tá bom? Então um beijo no coração de vocês e até a próxima.